Olá, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos. Eu sou Orlando Fonseca, vos falo, como sempre, desde a lindíssima cidade de Miami, no estado da Flórida, aqui na Costa do Sol, no Atlântico Norte, no sul dos Estados Unidos. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, conforme for a hora, para toda a audiência ali no mundo lusófono, e especialmente em África, Ásia, América Latina, Europa, e nomeadamente Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, Timor-Leste, Macau e partes do Sri Lanka. Saibam todos que para mim é um grande prazer, é um prazer imenso por me deixar entrar nas vossas casas através da maior rede social mundial, YouTube, para vos servir e logo servir o nosso lindo país, a República de Angola. Acessem, por favor, os vídeos todos perto de Angola e não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal, o único canal no Ocidente, o canal de reconciliação, o canal de Sem Voz, e com vista a colocarmos juntos um grauzinho de areia no processo de paz, ou no processo de reconciliação, melhor dito, nacional entre todos os filhos e filhas de Angola, incluindo a família do general João Lourenço. E se você nunca teve acesso a este grande show de notícias, o show do Desperta Angola, te sugiro para que dê uma olhadinha no YouTube e observa, melhor dito, os teus vídeos Desperta Angola, e te prometo que jamais deixarás de acompanhar as boas novas, boas novas, melhor dito, vindas de Miami, aqui na Flórida, no sul dos Estados Unidos e para o mundo lusófono. Porque só será aqui no Desperta Angola que você escutará verdades que nunca escutarias em nenhum outro canal qualquer por aí, incluindo análise sobre o tema angolano, em particular do ponto de vista científico e sobre o que diz a ciência, sobre todos os temas abordados, etc., completando com frescas notícias sempre atualizadas sobre o tema atual angolano, do ponto de vista científico e analisado a partir dos Estados Unidos da América pelo criador, produtor e apresentador do teu Desperta Angola. Esse aqui o ponto de vista do Desperta Angola. Por que razão o general Francisco Higino Lopes Carneiro, general 4x4, subitamente implodiu, logo cairia vergonhosamente, de sorte que se transformou simplesmente em copioso pombo-correio de general João Lourenço, e agora, de repente, Higino Carneiro costuma passar a vida a plagiar as obras do craque português Cristiano Ronaldo. O termo plágio vem do latim plagium, o que vem significando copiar, imitar ou adulterar obras dos outros ou obras alheias, o que constitui um crime grave ou crime de violação dos direitos do autor. Na atual era digital, por exemplo, YouTube, Instagram e outras plataformas digitais, etc., e presentes na internet, costumam proteger os direitos do autor, dos seus colaboradores, criadores ou produtores de conteúdos ou de obras, etc., e costumam ser divulgados ou divulgadas depois de editadas nestas grandes redes sociais mundiais e que constituem o futuro da televisão e de toda a comunicação social, etc. Razão pela qual as redes sociais, incluindo o YouTube, costumam sancionar a todos os violadores dos direitos do autor, dos seus associados ou youtubers, etc. E com vista a proteger os direitos do autor, quer sejam referentes aos músicos, escritores, artistas, plásticos, políticos, jornalistas, fazedores de opinião, etc. e etc. Para efeito, o plágio é, na verdade, o roubo ou o uso indevido de um produto alheio, nomeadamente uma obra artística, imagem, etc., sem a devida autorização do produtor ou criador do mesmo produto, etc. Para o filósofo holandês Erasmo Rotterdam, 1536, afirma e cito: o melhor modo de venerar os santos é imitá-los. Fim de citação. Wilson Masner, conhecido dramaturgo norte-americano, Los Angeles, Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos, 1893-1934. Nas suas obras, Wilson afirma e cito: se você roubar ideias de uma pessoa, é plágio. Porém, se juntar ideias de várias pessoas, significa pesquisa. Fim de citação. Para a brasileira Daniele Uergon,
engenheira graduada pela Universidade de São Paulo, no Brasil, ela afirma, e cito: as pessoas deveriam envergonhar-se do plágio e entender que uma coisa é inspirar-se, outra coisa totalmente oposta é simplesmente imitar. Fim da citação. Para efeito, na República de Angola, o general Francisco Higino Lopes Carneiro, que ontem era temido general 4x4 e que viria rapidamente transformar-se apenas ou simplesmente como sendo, entre aspas, o menino pombo correio do general João Lourenço. Agora, Higino Carneiro costuma ter o hábito de plagiar obras alheias, incluindo publicações do craque jogador de futebol soccer ou futebol 11, o português Cristiano Ronaldo. Curiosamente, Higino Carneiro teria sido famoso do detalhe general 4x4 e por conta dos sábios e valiosos serviços de assessoria prestados ao pobre Higino Carneiro por parte do Dr. Carlos Batista Gomes da Bacongolândia. Atualmente, o único autarca licenciado aqui no Ocidente. Assim como o Dr. Carlos Batista Gomes foi o único bacongo de Angola que viajava e enviado pelo ex-finado ou pelo finado ex-presidente Santos, de dia e de noite, representando o governo de Angola ao lado do finado Maliano Alion Blondambey, mediador do processo de paz para Angola, juntamente com ontem general 4x4 Higino Carneiro, na década de 90. Porém, como o mundo costuma passar a vida a dar um monte de voltas, a falta de lealdade por parte do general Higino Carneiro com ele próprio e em relação aos seus próprios colaboradores, incluindo na produção do recente embuste do detalhe banquete da TV em Zimbo, e que tão somente visava atingir os seus colaboradores no tempo de José Eduardo Santos, nomeadamente Dr. Carlos Batista Gomes e o jovem letrado Joaquim Sebastião da Bacongolândia, ex-diretor do Instituto Nacional de Estradas de Angola, INEA, para lá da traição do Higino Carneiro, feita contra o finado engenheiro ex-presidente José Eduardo Santos e sua família, melhor dito. Assim como com os seus filhos por parte do meio letrado Higino Carneiro, e etc. Tudo isso viria a conduzir o suposto general 4x4 Higino Carneiro numa brutal desgraça sem precedentes, razão pela qual agora Higino Carneiro costuma ter o hábito de plagiar obras alheias, incluindo a mais recente publicação do craque jogador português Cristiano Ronaldo, a quando da dedicação da sua mensagem referente a pésames para a família do finado astro brasileiro Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido por o Pelé ou Rei Pelé, e falecido no hospital Albert Einstein, ali em São Paulo, na República Federativa do Brasil. Logo, como os buçais do MPLA, incluindo Higino Carneiro, cogitam enganosamente de que os dinheiros que ostentam também pensam, os Lexus, os Toyotas Prados, os Toyotas V8, que eles cogitam que também pensam, razão pela qual Higino Carneiro está a passar por essa brutal pouca vergonha. Porque, repito, o Dr. Carlos Batista Gomes da Bacongolândia há muito relegou, ou melhor dito, porque, repito, o Dr. Carlos Batista Gomes da Bacongolândia há muito relegou o brutamonte Higino Carneiro ao completo e total ostracismo. Razão pela qual o pobre do general Higino Carneiro, ou o pançudo de serviço, agora implodiu aí em Luanda. Logo, Higino Carneiro, de 4x4, viria a levar uma irônica queda, incluindo a sua transformação, entre aspas, em ilustre pombo correio do general João Lourenço. Quando agora, atualmente, Higino Carneiro se transformou num autêntico brinquedo dos miúdos internautas ali em Angola e cá na diáspora. Mas, apesar desta noite, dia 30 de dezembro do ano em curso, o pobre general Higino Carneiro haver vergonhosamente regressado outra vez aqui nas redes sociais e a desmentir através de autênticas intrusices, queixando-se de forma irônica e inocentemente, e para enganar os incautos de que a sua página no Facebook teria sido alvo, ou melhor, sido assaltado por inimigos do alheio, e que, segundo Higino Carneiro, foram eles que criaram essa pouca vergonha. Só que Higino Carneiro nunca explicou aqui o que os piratas receberiam em troca, ou aqueles que eventualmente invadiram a sua página teriam recebido em troca. Quando Higino Carneiro nunca foi escritor, ou alguma coisa que se pareça, que haja sentado em alguma carteira de escola,
nem de longe e muito menos de perto. Uma vez que o livro dedicado a Eugênio Carneiro, do chamado Memórias de Soldado, que enganosamente viria a ser escrito por alguns espertalhões brasileiros, em troca, os brasileiros recebiam ou teriam recebido alguns trocados de quantos dólares norte-americanos das mãos de Eugênio Carneiro, razão pela qual eles viriam escrever o Memórias de Soldado a favor deste pobre diabo do coitado de Eugênio Carneiro. Porém, como as mentiras têm pernas curtas, tal como a gravidez não se pode esconder por muito tempo, razão pela qual, agora, Eugênio Carneiro se costuma fazer passar por um escritor, entre aspas, de tirar chapéu. Quando Eugênio Carneiro agora acabou de plagiar obras alheias, incluindo publicações recentes do craque português Cristiano Ronaldo. O Desperta Angola só espera que Ronaldo nunca encoste Eugênio Carneiro à parede na corte ou num tribunal qualquer por aí, e com vista a responsabilizá-lo criminalmente por conta dos habituais plágios levados a cabo pelo meio analfabeto do general Eugênio Carneiro. Que ironia do destino, diz Gino. Pelo Desperta Angola, desde a linda cidade de Miami. Foi o ponto de vista de Desperta Angola, desde a lindíssima cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. E depois deste ponto de vista, esse aqui, as notícias de Angola. O general Francisco Eugênio Lopes Carneiro, que está a passar por um autêntico vexame por andar a cabular, melhor dito, publicações alheias nas redes sociais, incluindo a publicação do craque português Cristiano Ronaldo, referente a pésames por parte de Ronaldo, apresentadas à família do astro brasileiro Edson Arantes Nascimento Pelé, ou Rei Pelé. E Gino veio outra vez a desmentir ou a mentir os incautos de Angola, dizendo de que assaltaram a sua página no Facebook e foram seus inimigos que lhe estão a fazer passar por esse vexame, etc. Porém, o general Eugênio Carneiro não explicou o que os piratas receberiam em troca para que imitassem ou copiassem a mensagem do astro português Cristiano Ronaldo. Logo, as invasivas general Eugênio Carneiro demonstram claramente de que ele mesmo, ou foi ele mesmo, que teria copiado o texto do 07, melhor dito, Cristiano Ronaldo. Olha, compatriotas, o ponto é que chegamos agora. Olha, vocês repararam, esse tipo de MPLA aí, isto é uma situação, né? Eles mergulharam no nosso país, eu diria, numa caixa de Pandora, né? Porque de facto, quer dizer, até como é que você vai copiar a mensagem do outro, né? Você não tem um filho ali, peça um filho para, enfim, para escrever algumas linhas, ou algum amigo qualquer que tenha alguma inspiração sobre a escrita, vai copiar as mensagens do Cristiano Ronaldo. O ponto é que chegamos, aí em Angola. Olha, os líderes do MPLA só estão perdidos por pensarem, né, que os dinheiros ou os bilhões de dólares que eles assaltaram aí nos cofres do Estado também pensam. Essa é a ideia ali, Luanda. Aí, qual é a ideia, Luanda? A ideia é, pá, dá uma gatorzinha aqui, pá, eu tenho aqui um V8, pá. E eu também agora sou doutor. Olha, eu há tempos, se contar aqui muito brevemente, algo com um familiar meu aí também, meio letrado aí, do MPLA. Ele costuma chamar a todos os que têm dinheiro em Angola, alguns ele trata por generais, mesmo não sendo general, né? E outros ele trata por doutores. Que aí agora a ideia é essa, hoje em dia qual é a ideia? A ideia é que o que Flávio tem dinheiro, mas também é doutor também, né? Por isso que eu costumo dizer, vocês aí em Luanda, olha, camarada Lourenço, mas isto não é fora de quaisquer, eu diria, qualquer subtileza ou qualquer ironia, não, que seja aqui, né? Eu acho que se vocês nomeassem o camarada Gangamba, né, como reitor da Universidade Agostinho Neto, vocês iam prestar um bom serviço. E isto fora de qualquer brincadeira, né? Fora de qualquer broma, né? Como se diz em espanhol, qualquer brincadeira. Por quê? Porque o camarada Gangamba, ele tem bom ouvido, né? Ele é meio analfabeto, mas ele tem bom ouvido, né? E você sabe que o bom ouvido conta muitas vezes também, né? Nessas coisas. Porque você não sabe o que você está fazendo, mas há um indivíduo que sabe, vem dizer, você escuta, você caminha.
Porque se eu não tenho razão, como é que ele ganhou? Como é que ele ganhou campeonatos aí? O camarada Lourenço juntou contentores de lixo. Porque às vezes é preciso também analisar um pouco, né? Porque você está a escutar, cara, você está rindo ali. Eu tenho certeza que você está rindo. Aí. Mas a ideia é que o camarada ganhou enquanto. Eu aqui. Olha, eu muitas vezes, quando venho para analisar algo, eu procuro sempre, né, ser o mais frio que posso. Porque essa comparação que eu faço entre o camarada Cangamba, por exemplo, e o camarada Lourenço, é uma comparação, eu diria, entre aspas, até certo ponto, do ponto de vista intelectual, até honesto. Vamos dizer porquê. Olha, o camarada Lourenço junta contentores de lixo, porque não escuta ninguém. O camarada Cangamba ganha campeonatos. Por quê? Porque ele está bem acompanhado, o Cangamba aí. Se você não... Olha, muita gente... Isto, pense comigo, você vai me dar razão. Portanto, vocês deviam ter nomeado o camarada Bento Cangamba, né? Faz tempo já, né? Já vão atrasados de nomeá-lo, repito, como sendo o reitor da Universidade de Agostinho Neto. Porque nós chegamos num ponto, Luanda, né? Enfim, isto é simplesmente inacreditável. Uma simples mensagem. Olha, o camarada Lourenço, o próprio camarada Lourenço, vocês lembram? Se você não se lembra, vai no YouTube e veja o vídeo, né? E no YouTube, vai lá e veja o funeral do falecido, do finado ex-presidente Santos, Engenheiro Santos, e veja o camarada Lourenço assinar o livro de condolências. Você vai ver que ele tem lá um papelinhozito, onde ele andou a cabular, ele próprio, presidente da República. Algum tipo tinha escrito para ele, alguns dizeres, claro, o Adão de Almeida ou o Merci Lopes escreveu alguma coisa para ele. O camarada, chega lá, você lê isso que eu estou escrevendo aqui, e faça alguma coisa para que não te observem ou acaba a cabular. Tanto, se calhar foi isso que aconteceu. Então o camarada não chega aí, ele próprio não sabia, não é? Não, desgraçadamente, né? Não sabia, ele próprio não tem condições, eu diria, criatividade, não é? Do ponto de vista de inspiração, para de improviso escrever algumas coisinhas aí, desejando, enfim, pêsames à família do finado rival dele, Santos também. São coisas, não é? Que, enfim, a mim, eu quando olho Angola, eu vos garanto, pá. Olha, eu muitas vezes aqui, eu já pensei, eu amo o meu país profundamente, você pode estar rindo ali, eu, sinceramente, eu vos respeito muito. Se você sai no Luanda, eu vos respeito muito. Porque eu muitas vezes já pensei pelo Luanda, eu cheguei no aeroporto de Miami, eu simplesmente, enfim, como se diz em espanhol, eu simplesmente subi fotos no Facebook para as pessoas me verem em Luanda, através das fotos. Porque a ideia é que, para uma pessoa que tem empatia, que chega a Luanda, você pode apoiar trombose, pá. Essa é a ideia, não é? Mas, olha, estudem, né? Camaradezinho, não é tarde para estudar, né? Estudem, são vocês que têm condições ali em Luanda para poderem, enfim, irem para uma escola primária, né? E aprendem ali no ensino obrigatório e o camaradezinho e outros cabuladores, olha, estudem. Não façam envergonhar as pessoas ali, vossas famílias, vocês próprios. Não é? Cabular as coisas. Ora, o Cristiano Ronaldo pode te encostar na parede, camaradezinho, só você me escuta, né? Se ele quiser, se ele é um rapaz muito rico, mas se ele quiser te fazer envergonhar, simplesmente te encosta na parede, está a copiar as coisas dele, né? Portanto, esses são os líderes que nos estão a governar em Angola, né? Porque, de facto, olha, o dinheiro não lê, camaradezinho. O dinheiro não costuma ler, não é? Nem pensa. E muito menos substituir quem quer que seja no leito da morte, o dinheiro. Porque agora que você vai morrer, o que vai acontecer? Você não pode alugar alguém, né? Porque aí vocês têm motoristas aí. Tem motoristas, tem cozinheiros, tem tudo. Mas na hora que você vai morrer, você não vai dizer, vou agora pagar o motorista enfim, para ficar no leito da morte no meu lugar. Você tem que ser você próprio, sentir a dor e ir apagando. É assim. Portanto, estudem, leiam. Hoje em dia não precisa nem ir na universidade, né? Vocês, nas vossas casas, o teu computador é a tua universidade ali. Hoje, se você não sabia, aqui no primeiro mundo, a gente usa a universidade só para ir buscar títulos, para oficializar, melhor dito, se vocês quiserem, né? Tirar um diploma, né? O reconhecimento da ciência, né? Dos teus conhecimentos. Senão tudo está ali escrito, está lá. Né? O falecido Steve Jobs, Paul Steve Jobs, deixou tudo escrito ali, a universidade hoje em dia. E vocês deixam de cabular, porque de facto isto é uma vergonha, né?
Isso acontece, né? Porque, de facto, o próprio camarada Lourenço, né? Como eu vos disse, também faz o mesmo. É um cabulador, né? E então, no dia, repito, em que ele foi ali no funeral do camarada Santos, alguns espertalhavam no gasuno, né? Teria escrito algumas linhas para o camarada Lourenço aí, para cabular, né? Mas olha, estudem, repito, porque, de facto, né? Os estudos, né? Os conhecimentos científicos, né? Acadêmicos, culturais, etc., né? São o passaporte para o futuro, né? Porque você, de facto, se você é uma pessoa letrada, né? Você é uma pessoa do ponto de vista cultural, né? Com conhecimento, você não é escravo, né? É a razão pela qual muitos de nós, eu no meu caso concreto, por exemplo, eu me lembro, eu cresci com muita gente em Luanda que naquela altura, quando eu estava em Luanda, andavam a regar filhos. Eu não reguei, sabe, simplesmente porque eu sabia que, sinceramente, Angola, enfim, para mim não valia a pena, né? Ficar ali e regar filhos ali. E não valia a pena, né? Hoje eu estaria aqui numa sessão. Desculpa, né? Talvez alguém pode se ofender, mas isso é verdade, essa é uma realidade. Portanto, se você é uma pessoa do ponto de vista cultural bem criado, né? Bem alimentado, você simplesmente nunca vai ser escravo de ninguém. Não é? Repito, razão pela qual eu pessoalmente nunca, não é, serei escravo de quem quer que seja em Angola, né? Portanto, a ideia é que ontem eu estive a ver uma notícia ali, antes de terminar este segmento, digamos, este show, né? De que os japoneses vão construir uma fábrica de, como é que chama? Uma fábrica de açúcar, algures no sul de Angola. Olha, eu hoje, eu vou outra vez dar-vos um exemplo, né? Se vocês me deixassem governar aquele país, eu diria, por 15 ou 10 dias. Olha, construir uma cidade nova, hoje em dia, não é? Requer conhecimentos científicos, né? E requer criatividade. O camarada Lourenço está a regar a economia de Angola na mão dos estrangeiros ali, incluindo os ativos do Banco Nacional de Angola, que ele entregou na Rússia, né? Aí, para a Rússia escapar das sanções dos Estados Unidos, por exemplo. Olha, hoje em dia, não é? Aliás, no caso angolano, os portugueses já haviam deixado as autarquias ali, em Angola, já feitas, né? Eu me lembro, né? Eu, por exemplo, nasci em Sansa Pombo, né? Aquilo chamava-se, não é? Conselho do Pombo, se calhar, se não me engano, freguesia de São José do Pombo, naquela altura. Isso chama-se autarca. Isso tem a ver com autarquias, não é? Eu não domino os estudos de autarquias, por exemplo, mas como eu disse aqui, o Dr. Carlos Batista Gomes, que agora licenciou-se em autarquias, ele tem muito mais, é a área dele, ele domina essa área. Isto tem a ver com autarquias. Portanto, é na autarquia, ou são as autarquias que são a pedra, não é, angular para a organização, não é, ou para, digamos assim, o desenvolvimento de qualquer país. Eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo. Vou dar aqui um exemplo. Estados Unidos da América, por exemplo, é um país que Estados Unidos da América é um país que tem mais de 50 estados, né? Incluindo o Porto Rico, o Estado Livre Associado, né? E aqui, em lugar de autarquias, nós temos condados, né? Chamados condados, por exemplo. Vamos supor que você vai fazer uma cidade nova em algum lugar, né? Você vai construir uma cidade nova em algum lugar. A primeira coisa que eles fazem, o governo cria o sistema de drenagem naquelas áreas, né? Nos terrenos que se vão construir. Ali já se alojam os cabos para a internet, etc. Todo o sistema de drenagem bem preparado antes de começar a cidade. E já se vão criando condições, né? Por exemplo, do ponto de vista, se forem áreas rurais, né? Aí você vai povoar, por exemplo, determinadas zonas agrícolas, povoar o pessoal que está lá, tal como eu vos disse ontem, outra vez, estou repetindo aqui o que eu falei ontem. Entretanto, se investe sobre as pessoas que já estão naquela área, que já vivem ali, e se vai paulatinamente criando condições para evacuar, né, as pessoas nas áreas adjacentes, né, das cidades adjacentes para aquela área. Porque geralmente, se vocês não sabiam, sempre e quando se cria uma cidade nova, na cidade nova as condições de vida são sempre melhores, o custo de vida, melhor dito, sempre, né, é mais baixo em relação às cidades grandes, né?
No caso angolano, por exemplo, não é? Em lugar do camarada Lourenço estar a oferecer tudo a estrangeiros ali, a ideia seria, tendo em conta, né, que o MPLA nos últimos 47 anos desarticulou, né, o tecido intelectual, né, dos empresariado ou do empresariado nacional, né, a ideia ali era criar escolas de formação profissional, né, para todo mundo, incluindo empresários, pequenos empresários, né, por exemplo, para as pessoas aprenderem também, não é, do ponto de vista disciplinar financeiro, etc., aprenderem, né, diversas técnicas, né, do domínio, não é, sobre diversas áreas do saber, etc. Portanto, com isso, né, os angolanos com criatividade, com dinheiro ou sem dinheiro, não é, seriam, digamos, estimulados pelo próprio governo através de créditos bancários, de acordo com seus projetos de viabilidade econômica, por exemplo. Logo, se começaria nos municípios, né, digamos, a povoar do ponto de vista, digamos, dos produtos agrícolas, né, sobre o que é que se podia, não é? E nesse caso, se podia perguntar, naturalmente, os expertos, e agora não faltam, né? Nós temos aí engenheiros agrônomos que iriam dar ideias aí, né? Aonde iríamos começar, se com café, se com tomate, etc, etc. E quando os produtos estivessem para ser colhidos, né? Ali estaríamos também concomitantemente, né, a montar, erguer as fábricas, né? Porque hoje em dia a luz e a água é fácil de levar para o campo, para as zonas, digamos, do interior do país, no caso angolano, no interior de Angola. Portanto, se tens água, tens luz, facilmente podes industrializar a tua área. Portanto, aí, nessa altura em que você está a construir fábricas, né? Ou seja, em que os produtos estão quase a ser colhidos, está a construir fábricas para os produtos saírem do campo diretamente para as fábricas para serem produzidos. Por exemplo, no caso angolano, os produtos transformados nessas fábricas não necessitavam de mandar nem para a Europa, porque só o Zaire ali tem 80 milhões de habitantes. Você vende para o Zaire, então você frena a produção de petróleo e vende os produtos, diversos produtos agrícolas, né? Já transformados de Angola para a República do Zaire, e se você quiser para a Europa e para os Estados Unidos, por exemplo. Então você está a gerar dólares sem ter necessidade de explorar o petróleo, por exemplo. E com isso, você estimula a construção, por exemplo, de condomínios de acordo, repito, com a densidade populacional da área ou com a população a vir, não é? E antes de iniciar quaisquer projetos de viabilidade, projetos de construção civil, já os bancos teriam vendido pelo menos 50% desses produtos, dos apartamentos, né? Ou alugado, 50% dos apartamentos, não é? E alugados a quem? Alugados a essas mesmas pessoas que já têm ingressos financeiros, né? Porque se não tiver ingresso, vai fazer o quê? Vai alugar essa casa e fica como o Conselho Nacional de Juventude, do João Lourenço, né? Que anda a dizer que vai construir casas para regalar para os jovens. Para regalar para os jovens como? Se o jovem não trabalha, né? Enfim, então, a partir dali, não é? As cidades iam crescendo concomitantemente, né? Projetos de construção de escolas, por exemplo. Aliás, antes disso, as áreas teriam que ser, digamos assim, demarcadas, né? Através de linhas diagonais, né? Para dividir as áreas de lazer, por exemplo, as áreas industriais, as áreas comerciais, etc, 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 né? Isto tudo não é minha área, mas tu dás ideias, e as pessoas que percebem da área, eles vão interpretar as ideias do ponto de vista científico, não é? Com vista, então, a começar a evacuar a cidade de Luanda, a cidade do Huambo, no caso angolano, etc., para o interior do país. Eu vos garanto, nem que fosse comigo, eu sairia dos Estados da América, talvez eu já não saia, mas muitos angolanos, né, sairiam, né, da diáspora e iriam regressar para o seu país. Porque Angola, olha, vocês viram, antes de terminar, por exemplo, Doha, né, ali no Catar, onde se realizou o Campeonato do Mundo. Os países não costumam evoluir porque eles têm dinheiro ou têm recursos naturais. Contrariamente, os países evoluem porque eles têm homens pensantes. Tanto. É como mudar o curso de um país ou o curso do mundo. Quem muda o curso de um país é uma só pessoa, né? Tem que ter um líder, como foi o caso, por exemplo, do Francisco Nelson Mandela, não é? Que mudou, ou seja, que deu uma lição de reconciliação, né? De perdão e reconciliação, não apenas na África Sul, mas ao nível do planeta. Portanto, o curso da história não é mudado por muitas pessoas, mas por uma só pessoa. O que Angola necessita de ideias, porque isto de estar a entregar o país dos estrangeiros,
Ok, então os angolanos ficam como? É fácil fazer ricos angolanos ali. Muito fácil. Países como Qatar, países como Dubai e outros que estão a evoluir e que evoluíram, entre aspas, em 24 horas, isto só ocorreu, não é? Porque de facto, ali naqueles países tem pensantes. E nós perdemos tempo, não é? Em ir com mentalidades escravas, né? De pensar que os brancos são mais. Ou seja, que os brancos são superiores que os negros e que os negros não podem, se calhar, devem submeter-se aos brancos. Isso é mentira, né? Porque eu costumo dizer que não existem estrelas brancos, mas existem estrelas negros, né? E vocês veem o caso do Pelé e outros aí, conheço muitos ali. Porque os brancos que já apareceram, no caso, por exemplo, dos craques de futebol, não é? O único que nos últimos anos apareceram, os únicos craques que apareceram agora aí, que me parece que tiveram algum destaque, foi o Messi e o Cristiano. Senão, repito, sem quaisquer sentimentos rássicos, não existem craques brancos, mas existem craques negros. Termina aqui, nessa edição do Desperta Angola. Eu sou Orlando Fonseca, e se você me escuta desde Belize, ali em Cabinda, na Bacongolândia, Dange Queteche, no nosso lindo estado de Banza, Congo, desde lá para o Sanza, Pombo, eu vos agradeço a todos vocês, e na onço que ambota queno, Zambika, Luçambula, Kango, Angola, que ambota queno, Zambika, Luçambula. E se vocês estiverem desde lá, da Bacongolândia, para o sul de Angola, você sabe que ali falhou ali a Califórnia, do Cabral Lourenço. Mas você pode estar escutando-me desde o Lubito para o Luau. Todos vocês vos agradeço imensamente nesse sábado de oração. Vos agradeço a todos vocês que estão aqui no Key West 90 milhas da Havana, para o norte da União Americana, e a todos que estão ali em San Diego, uma grande comunidade lusófona ali em San Diego, no oeste dos Estados Unidos. Desde lá para o oeste dos Estados Unidos da América, na cidade de Grande Maçã, em Nova York. Vos agradeço a todos vocês. E se vocês estiverem do meu lado esquerdo, do outro lado do mar, ali no Sueste da África, na lindíssima cidade de Luanda, a todos vocês vos agradeço imensamente. Você pode estar na Grande Lisboa, ou na cidade invicta do Porto, assim como você pode estar na República Federativa do Brasil. Ou se você estiver, se calhar, desde o Oriente Médio para o Ocidente, a todos vocês desejo um bom fim de semana e boas entradas. O ano 2023 vai entrar hoje. Entraria hoje e eu vos agradeço a todos que tenham boas entradas e cuidem-se muito. Muito obrigado por estar bem, muito obrigado.